Por que que a Bíblia, às vezes, apresenta Deus como um tentador, que às vezes parece colocar à prova aqueles que o temem? Como, por exemplo, no caso de Abraão, né? Ele esteve prestes a sacrificar É seu uma filho outra em nome de Deus. pergunta que eu estou respondendo desde que eu E tinha Jó. 19 anos. Hum. Entendeu? Aí mesmo, se você escrever no portal sobre Deus tenta as pessoas, Deixa eu qualquer botar. coisa. Mas Tiago, irmão de Jesus, na epístola dele, já diz, porque Deus a ninguém tenta. Deus a ninguém tenta. Então, o que aconteceu com Abraão é que ele foi posto à prova. Jó foi posto à prova. E tentação e provação são ângulos diferentes, lados diferentes da mesma moeda. Então, a provação vem de Deus. A tentação, Tiago diz que vem de nós mesmos. Nós somos tentados pela nossa carne, pela nossa cobiça, pelo nosso desejo. Mas a tentação não vem de Deus, vem de mim. De mim em associação com esse príncipe da potestade do ar sobre o qual eu falei hoje na mensagem. Então, ela procede de mim, do meu desejo, da minha fraqueza, das minhas paixões. Aí, por exemplo, você diz Abraão. Qual era a paixão de Abraão? Abraão ficou louco por Isaac. Isaac virou o Deus mirim, o pequeno Buda de Abraão. Abraão pensava que sem Isaac ele estava perdido. Isaac tinha que ser protegido com uma redoma para que a palavra de Deus não morresse em algum acidente com Isaac. Para que Isaac fosse uma figura do papai e da mamãe. E quem tem um texto muito lindo sobre isso, na realidade é um livro todo, é o Søren Kierkegaard. Um livro que eu tenho aqui, tem mais de um aqui na biblioteca, do Søren Kierkegaard, chamado Temor e Tremor. É um livro lindo, além de poético, é filosoficamente perturbador para quem não tem a coragem de dar o passo da fé. Absolutamente perturbador. Mas, simplificando, a provação de Abraão é concluída com Deus dizendo: agora eu sei que tu temes a Deus. Na realidade, não tinha a ver nada com Deus saber ou não saber. Abraão é que precisava saber que Abraão sem Isaac ainda tinha Deus. Que Deus sem Isaac ainda era Deus. Mas Abraão sem Deus, ainda que ele tivesse Isaac, ele e Isaac não fariam o cumprimento da bênção de Deus. O que faria o cumprimento da bênção de Deus era a confiança de Abraão no Deus que deu Isaac a ele quando ele já tinha 100 anos de idade e a mulher 90. Que o milagre não era Isaac, o milagre sempre foi Deus em Abraão. Abraão sem Isaac ainda era o Abraão de Deus, e Abraão só com Isaac era apenas um peregrino fadado a morrer e desaparecer na história humana. Então, a grande provação é uma pedagogia. É por isso que Paulo diz em Romanos, no capítulo 5, que ele se gloriava nas próprias tribulações. Porque ele tinha aprendido que a tribulação revelava mais dele a ele próprio. A tribulação é para eu me conhecer, é para eu me discernir. Como disse Moisés ao povo de Israel no deserto, lá em Deuteronômio 8, que ele
Eu levei vocês por caminho tortuoso, seco, escaldante, tenebroso, com serpentes, com mordiduras venenosas, sem água, sem pão, sem comida. Aí o texto lá diz, para eu ver se tu me temias. Quando, na realidade, Deus não precisa ver nada, é apenas a limitação da descrição antropomórfica do escriba de Israel. Mas em Cristo, aplicando esse texto, passando pela chave hermenêutica, você fica sabendo que é para você se conhecer. Assim como na tentação de Jesus. Na tentação de Jesus ainda tem uma coisa mais maravilhosa ainda. A tentação de Jesus aconteceu não para Jesus se conhecer. Jesus já se conhecia relativamente bem. Na realidade, a tentação de Jesus foi para o diabo conhecer Jesus. Porque o diabo não é onipotente, onipresente, onisciente, ele não esquadrinha os segredos dos corações dos homens. Não é nada disso. O diabo da Bíblia não é como o diabo dos crentes, especialmente os pentecostais, que é um diabo quase onipresente, onipotente, onisciente. Algumas vezes ele sabe tudo. Não, ele tem a limitação de um anjo inteligente, um psicólogo milenar, um observador da existência humana desde que a gente chegou aqui, do pensamento humano, mas ele tem suas limitações. Como também, às vezes, ele não penetra o véu que Deus põe na gente. Eu já ouvi coisas onde havia entes genuinamente espirituais possuindo pessoas de maneira inequívoca e chocante, dizendo, eu não consigo penetrar o teu pensamento. Eu estou lendo o pensamento de todo mundo aqui, esse aqui está pensando aquilo, aquele outro. O teu, eu não consigo entrar. E eu dizia, não entra, é aqui, ó, é blindado pela couraça da justiça, pelo capacete da salvação. Ele é limitado, limitadíssimo. Ele teve uma chance de conhecer aquele que não se dobraria a nada e que seria obediente até a morte, morte de cruz, que escolheria o que ninguém tem coragem de escolher, que não se dobraria diante daquilo que todos se dobram, que não barganharia, não transformaria pedra em pães, não queria encurtar caminho pulando do pináculo do templo e fazendo um showcase de publicidade, no mínimo. Não aceitaria a glória de Constantino, por exemplo. Antes, manifestaria a simplicidade do Evangelho até o fim, vivendo morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Abraão conheceu mais de Abraão e conheceu mais de Deus. Era uma viagem que Abraão tinha que fazer, aquela, de dizer, está aqui, olha, a promessa está aqui, pode matar a promessa, porque eu continuo crendo que a promessa sem Deus não é nada, e Deus sem a promessa ainda é Deus. O que se aplica a Abraão, aplique-se a todos os outros casos que você queira. E no fim conclua-se com Tiago, porque Deus a ninguém tenta, porque cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça. E aí, se você escrever no portal, Caio, Deus tenta a gente, Deus nos tenta, ou Deus tenta a gente para ficar mais simples. Eu não sei se o robô tem esse nível de inteligência, de percepção de português. Mas se você puser aí, é isso. Deus tenta a gente. A pergunta é essa. Ó. Mandei procurar. Aí, Deus. 791, Caio. Aham. Deus tenta a gente.
aos que são gente boa de Deus, uma fala do meu coração, convertendo talhas em tatá, é uma mensagem muito legal. Essa mensagem que precisava se transformar no e-book. Muito boa essa mensagem. Lutando e acalmando o anjo. Ou seja, assim, Deus tentou a Abraão. Bota, por exemplo, isso que aí, junto com Abraão, devem aparecer outras expressões de tentação. Tá bom? Uhum. Olha lá, Deus tentou a Abraão. Tem 3 A's aqui. Abraão. 116. Aí, ó. Continuação, mãe ganhou e perdeu filha. Numa profecia. A fé que salva da insanidade. Questiono até a minha fé em Deus. Aí por aí vai. Então, o caminho de São Tiago não é o de Compostela, é o do Evangelho. Tiago, irmão de Judas, irmão de Jesus. Você quer dar uma voltinha com Jesus na vinha do templo? A ressurreição do membro amortecido que foi Abraão, teísmo aberto, outras coisinhas por aí. Mas não chegou aonde eu queria. E tem coisa aí sobre tentação, sobre se Deus nos tenta ou não. Se Deus tenta o ser humano ou não. Mas procurem vocês aí, meu Deus, vocês são jovens e façam isso. Eu tenho mais coisas para fazer. Jovens e façam isso. Com certeza. Ainda falta mais meia hora, né? A frase é boa. Vocês são jovens e façam isso. E façam isso. Meu pai que dizia muito. Meu pai, quando estava de saco cheio, ele sempre dizia, não, vocês são jovens, vocês façam isso, vocês fazem isso melhor do que eu. Tenho tempo, o meu tempo está curto. Daqui a pouco eu não estou mais aqui.